Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento, com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui no canal 10 da NET São Carlos, com um toque muito sutil luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas da ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade. O nosso convidado de hoje é Marcelo Barros, docente da área de Física da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física de São Carlos, que irá conversar connosco nesta primeira pauta do programa sobre as atuais metodologias do ensino da física em sala de aula, isto porque ainda existe um grande mito quanto à dificuldades que a maioria dos alunos sente em aprender física, já para não falar das disciplinas de Química e Matemática, que são sempre um drama, um verdadeiro quebra-cabeça. Meu caro professor Marcelo Barros, muito obrigado por estar connosco. Eu que agradeço. Tal como a Matemática e a Química, a Física é considerada uma disciplina difícil de aprender, uma espécie de vilã do ensino médio. Esse sentimento tem a ver com a forma como a Física é ensinada, ou essa noção prévia já vem de um trauma dos próprios alunos e, quem sabe, até dos próprios professores? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de poder estar participando do programa. Para mim é uma grande honra poder estar dando a minha contribuição. E a pergunta que a gente pode apresentar aqui como uma possível resposta é que a forma como o ensino de física tem sido estruturado ao longo das décadas tem remetido a uma visão muito conteudista, enciclopédica do conhecimento. Hoje, diante das inovações curriculares, das novas tecnologias, cabe a gente repensar o ensino de física de modo a ele envolver os alunos de forma mais participativa e mais ativa. Então, trazer os conteúdos da física moderna e contemporânea, por exemplo, para a sala de aula, pode contribuir para que o aluno perceba a física não como aquela ciência ou aquela disciplina que só serve para se passar no vestibular, mas que tenha uma relação com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Então, o papel da física é nesse sentido, de fornecer aos estudantes as ferramentas necessárias para que ele compreenda o mundo físico e tecnológico no qual ele está inserido, e para isso a gente tem que romper com essa visão tradicionalista do ensino de física que já está secularizada nos nossos currículos, nos nossos livros didáticos e nas nossas metodologias de ensino tradicionais. É como antigamente, isso remonta ao passado, que principalmente as ciências exatas, Química, Física, Matemática, era empinar, a gente chamava de empinar, aglutinar, decorar as coisas para depois vomitar tudo perante a sala de aula. Isso agora, a metodologia agora, a ideia agora é completamente diferente. De uma certa forma, a física, como as demais disciplinas das ciências exatas, mas em particular como a química e a própria matemática, mas em particular a física, que é a minha área de atuação, o ensino tem se restringido muito à resolução de exercícios, enquanto que a ênfase deve se depositar na resolução de problemas que são problemas reais, autênticos e que sejam de interesse para os alunos, que estejam relacionados com o seu contexto social, ambiental, cultural. E nesse sentido que a gente pode promover uma aproximação maior entre a física que é ensinada na escola com a realidade da vida fora da sala de aula, no qual o aluno possa perceber essa conexão entre aquilo que ele aprende na sala de aula com o mundo concreto, material. Até o que está em casa, não é? Porque a física ela tem contribuído muito para o cotidiano do ser humano, em Perfeitamente. Casa, não é? Quer dizer, hoje esses novos dispositivos eletrônicos, os iPods, os smartphones, os tablets, os laser points, os códigos de barra, todos esses dispositivos, eles não são capazes de serem explicados pela física tradicional. Então, cabe a nós reformularmos nosso currículo de física de modo a trazer conteúdos da física do século XXI. Ou seja, nós queremos ensinar, formar cidadãos do século XXI
com um conteúdo que é do século XIX, na melhor das hipóteses, e com metodologias também do século XX. Completamente diferentes. Completamente defasadas. Defasadas. Marcelo, o que é necessário fazer para que os professores da física atraiam os seus alunos para as suas aulas, de forma a que elas sejam mais dinâmicas? Bom, existem várias perspectivas. Uma delas é dar ênfase ao trabalho de investigação, com atividades experimentais, com resolução de problemas, e que o ponto-chave envolve uma mudança didática do professor. O professor ele deve estar aberto para introduzir novas metodologias de ensino que rompam com essa visão tradicional de ensino e aprendizagem, de modo a deslocar o aluno de um agente passivo para um agente ativo de aprendizagem. E o professor se deslocar do papel de mero transmissor de informação para um facilitador do conhecimento, da construção do conhecimento pelo aluno. Então, existem várias metodologias ativas que estão sendo implementadas hoje no Brasil e no exterior. No exterior, nós temos muita influência de metodologias que têm sido desenvolvidas, por exemplo, nos Estados Unidos, como o Peer Instruction, que numa tradução em português seria instrução pelos pares, que tem contribuído bastante para inovar a sala de aula, tornando os alunos mais envolvidos com atividades em grupo, mais engajados, mais participativos. Por quê? Hoje apenas saber o conteúdo não é condição mais necessária e suficiente para se desempenhar bem ou aprender bem o conteúdo a ser ensinado. Hoje o aluno tem que desenvolver outras competências e habilidades que vão estar relacionadas a, como eu acabei de dizer, com engajamento, trabalho em grupo, liderança. Então, e muita parte prática, não é? Muita parte prática. Então, esses são os ingredientes necessários para que a gente possa transformar ou reformular nosso ensino de física em especial. Você, Marcelo, você tem com certeza algumas experiências no exterior. O que é que conseguiu extrair dessa realidade, principalmente nos Estados Unidos ou na Europa, se é que você tem observado? O que é que se extraiu principalmente desses países? Então, basicamente, na Europa existem alguns projetos bastante interessantes que foram desenvolvidos entre os países da Comunidade Econômica Europeia, como um projeto europeu chamado Material Science, e nos Estados Unidos, como eu mencionei, o Peer Instruction, ou o Flipped Classroom, que é uma metodologia de ensino baseada no que a gente chama hoje, numa tradução de salas de aula invertida, onde o aluno ele se prepara previamente à aula e vem para a sala de aula não para aprender, mas para tirar dúvidas. Então, enquanto que no ensino tradicional o aluno ele aprende na sala de aula e realiza as tarefas em casa, ele na sala de aula invertida, na proposta da sala de aula invertida, ele faz o quê? Ele aprende fora da sala de aula e coloca as dúvidas, os problemas, as questões em sala de aula. E esses problemas, essas dúvidas, essas questões são discutidas em grupo mediante a intervenção do professor. Entendi. O professor é como se fosse parte do grupo. Não Exatamente, ele é um facilitador, um mediador da construção do conhecimento pelos alunos. E o ensino é centrado na resolução de problemas, ou seja, a partir de um projeto que tenha uma vinculação, um vínculo com o mundo concreto, com o mundo material, com o contexto social, cultural ao qual o aluno está inserido. Entendi. Então, Marcelo, você considera que estas nossas dificuldades no Brasil, principalmente em termos da física, que é o seu métier, a sua área de trabalho, você acha que essas dificuldades elas estão inerentes à forma como a educação nacional foi planejada e está instituída? Bom, ou seja, desculpe interromper, esses problemas, eles são comuns no ensino médio? Nós conseguimos detectar eles exatamente por uma má estruturação? Bom, a gente pode até observar aqui no slide que eu apresento para vocês que o nosso quadro ele é bastante pessimista. Então, a nossa formação do professor de licenciatura em geral, mas em física em particular, ele não nos deixa uma margem para termos grandes expectativas sobre
a formação do professor e a mudança curricular tão desejada hoje para inserir esse aluno na sociedade contemporânea do século XXI. Então, por exemplo, só para a gente ter mais ou menos um quadro mais ou menos simplificado, o diploma universitário para professores, que é chamado de licenciatura, ele tem 4 anos de duração, a formação do professor, e apresenta uma taxa de evasão bastante elevada. E quem ensina física nas escolas brasileiras? Apenas 25% são professores formados em física, com licenciatura plena, e 75% dos demais professores ou são formados em matemática, ou são químicos, ou biólogos, ou engenheiros. Tá? E o grande problema hoje é, sem dúvida nenhuma, a questão salarial. Claro. Ou seja, o salário do professor é muito ruim, e isto é um desmotivador para quem quer exercer a profissão de docente. Então, a gente encontra e esbarra em uma série de obstáculos que vão desde a precária formação do professor, a baixa valorização da profissão, sem contar com a questão de que muitos dos docentes que estão atuando em sala de aula não têm formação específica na área. Então, isso é um dificultador no sentido da gente implementar essas mudanças concretas e efetivas na sala de aula. Só para a gente ter mais uns dados importantes, porque eu apresento aqui para vocês no próximo slide. Como eu disse para vocês, a maioria dos nossos professores do ensino médio no Brasil, em torno de 51,7%, não tem nenhuma licenciatura na disciplina em que dá aulas. Certo. E outros 22,1% dos docentes que estão nas salas de aula do ensino médio não tem qualquer licenciatura. Que é muito dramático. Isso é muito ruim. E que em física, 80,8% dos docentes não são formados na área. Como eu mencionei para você, é um número bastante expressivo. Física, matemática e ciências biológicas tiveram queda no número de matriculados na graduação entre 2011 e 2012. Esse quadro tem se acentuado gradativamente. E só para a gente ter um quadro comparativo, nesse período, 2011, 2012, 2013 aproximadamente, enquanto que física era cursada por aproximadamente 30.900 estudantes, química por 53.100 estudantes, matemática por 85.500 estudantes, outras carreiras como administração tinha 833 mil estudantes, direito 737.300 estudantes e pedagogia 603 mil estudantes. Então é uma diferença brutal, e uma carência enorme. Então nós temos uma carência de professores hoje na área de exatas, física, química e ciências biológicas muito grande. E como preencher essa lacuna é um desafio que o país tem que enfrentar. E para isso tem que se valorizar a formação do professor, tem que se valorizar os cursos de licenciatura, sem o qual é impossível a gente promover qualquer mudança a curto e médio prazo. O panorama não é muito animador. Marcelo, a gente já voltamos para a segunda parte. A pauta do primeiro bloco do programa de hoje está completa. Vamos voltar após um breve intervalo com o segundo e último bloco do programa de hoje, com um tema que interessa principalmente aos professores do ensino médio, no que diz respeito ao ensino da física. O nosso convidado, o professor Marcelo Barros, vai falar do 22º CINEF, Simpósio Nacional de Ensino da Física, que vai ocorrer em 2017, aqui na cidade de São Carlos. Não perca, já a seguir ao intervalo.